Então, gente, como eu vou deixar essa live gravada, eu vou começar a conversar com vocês. Hoje o Neto pegou e postou sobre um canal que eu já tenho um projeto há 2 anos, né, de criar, que é o Autismo na Poltrona, em função do Alexandre, né, do meu filho, que tem 8 anos e é autista. Muitas pessoas já vieram me perguntar, às vezes com certo receio, com dúvida. Oi, Eduardo, tudo bom? E aí, doutora Alisson? Que não sabem o que é autismo, né? E então, há 2 anos atrás, eu comecei a pensar nesse canal. Oi, Márcia. E pensar no canal por quê? Porque antes do Alexandre, eu não imaginava o que era autismo. Eu nunca tinha convivido com uma criança com autismo. E pra mim era um mundo paralelo, né? E então, quando tu te vê em meio a tudo isso, é muito desesperador. Para uma mãe, para um pai, para a família, enfim, para todo mundo. E aí veio a ideia do Autismo na Poltrona, né? Que é poder passar as minhas experiências, as experiências que a gente tem em família, né? Com o Alexandre, para que algumas pessoas, para que pelo menos uma mãe, né, tenha a possibilidade de olhar, sei lá, de pensar que a vida dela não acabou pelo diagnóstico, né? O Alexandre hoje tá com 8 anos, então a gente já teve várias experiências, várias coisas que aconteceram que eu acredito que faça diferença para algumas mães. Inclusive, perceber algumas coisas, né? O transtorno do espectro autista é uma coisa muito, apesar de muito falada agora, ainda é uma coisa muito nova para as pessoas, porque antigamente as pessoas fechavam os filhos dentro de casa, então vizinhos, parentes nem sabiam o que a criança tinha. Aí eles olhavam e diziam, o filho dele é doentinho, né? E na realidade não é uma doença, é um transtorno. Então é um transtorno de socialização, de dificuldades, né, de aprendizagem, atraso de desenvolvimento, enfim, várias coisas que mudam na criança. E o motivo de eu ter esperado tanto tempo para fazer esse canal e as dúvidas é porque, assim, hoje em dia a gente tá num frenesi muito grande que quando tu vai falar na internet, qualquer coisa que tu fale não é levada pelo lado de que tu tá querendo ajudar, né? Por algumas pessoas, não tô dizendo no geral. Algumas pessoas não conseguem entender o que tu tá falando. E às vezes elas são grosseiras, fazem até ameaças, né? Eu conheço casos de pessoas que sofrem ameaças, que os filhos sofrem ameaças por explanar suas opiniões na internet. E isso me dá muito medo. Eu tenho muito receio disso, porque eu tenho receio de abrir minha vida para as pessoas. Quem me conhece sabe que eu sou muito reservada. Eu tenho o costume de ser bem quieta no meu canto. Mas o Alexandre não veio na minha vida por acaso, né? Ele não veio meu filho por acaso. E eu acho que é meu dever ajudar outras mães de alguma forma. Nem que seja com uma palavra de consolo ou, sei lá, passando para elas alguma coisa que eu vivi, talvez mude alguma coisa na vida delas. Eu
graças a Deus a gente não pode se queixar, porque assim, o Alexandre é uma criança tranquila, né? É um menino amoroso, carinhoso e não tem dificuldade de toque. Enfim, tem várias coisas que ele não tem tanta dificuldade. Mas eu fico pensando outras mães, né? Que passam por esses problemas, que passam por esses medos. E também poder, às vezes, trazer uma clareza para algumas mães que têm dúvidas, né? Tem dúvidas, será que meu filho é autista? Será que meu filho não é autista? O que ele tá, os sintomas que ele tá apresentando são ou não são? E eu posso dizer aqui, e vou sempre falar em todos os vídeos, em todas as lives, que o importante não é o diagnóstico, apesar dele ser libertador. Não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que não é importante para uma mãe e para um pai. É sim, foi muito importante o diagnóstico do Alexandre, mas auxiliar a criança nas dificuldades dela é o primordial, né? E essa é uma grande dificuldade para os pais. Eu, por exemplo, tanto eu quanto o neto, né? A gente teve uma dificuldade muito grande de aceitação. Então, o Alexandre foi ser tratado depois dos 3 anos, o que já foi tarde para ele, né? E eu não tinha, como eu disse antes, eu não tinha conhecimento nenhum. Então, eu não sabia que os sintomas que ele estava apresentando já desde muito cedo já eram do autismo, né? Porque eu amamentei ele e ele não olhava no olho, né, enquanto ele mamava. E eu não sabia que isso era um sintoma de autismo. Eu não tinha a mínima ideia. Tudo bom, Regis? Eu não tinha a mínima ideia, né, de que isso era algum sintoma. Pra mim era uma coisa natural. Ele não olhava porque ele estava olhando para outro lugar. Então, várias coisas eu acho que contar para outras mães, para outros pais, para outras famílias pode fazer a diferença. Não quero ser influencer, não quero postar minha vida o tempo inteiro no Instagram, né? Não é essa a minha ideia. Não é isso que eu penso, né, e que eu busco. O que eu busco é abrir o canal para poder passar essas informações que eu vivi. Porque assim, eu não sou médica, né, eu não estudei para isso. Eu sou uma pessoa que vivo o autismo, né, todos os dias. Oi, Andréia. E assim, a gente que vive com uma criança autista, a gente passa a enxergar o mundo de forma totalmente diferente. Então isso muda muito a gente, né? Tanto que eu, apesar de ser fechada, de gostar de viver mais quieta no meu canto, vou abrir mão disso. Vou mudar nesse sentido, porque eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena outras pessoas, para outras famílias. E, assim, o que eu quero explanar no canal não são verdades únicas. São momentos que eu vivi. Momentos que eu vivi com o Alexandre, momentos que eu vou viver com o Alexandre, né, em família, enfim, e passar isso, passar essas vivências. O Autismo na Poltrona, ele me dá a oportunidade de mostrar para as pessoas, para pessoas que nunca conviveram com autismo, para pessoas que nunca tiveram ideia do que é um autista, né, e entender um pouco do espectro, porque
Hoje a gente tá cada dia aumentando o número, né? E quanto mais pessoas entenderem sobre, mais humanidade a gente vai ter no tratamento, né? Eu vejo assim que às vezes, e eu sei que nós somos ignorantes, porque eu era ignorante até ter um filho autista. Ignorante que eu digo de não ter conhecimento, tá, gente? Eu era ignorante de não... Oi, Jairo, tudo bom? Oi, Carol. De não entender, né? Então, eu já vi pessoas dizer, ele é doentinho, né? Não, gente. Autista não é doente. É um transtorno, não tem cura. Né? O doente é aquela pessoa que vai ter um tratamento e ela vai se curar. E, lógico, eu sei que isso também tem um pouco de educação, né? Do que a gente aprendeu lá atrás, as maneiras de falar, enfim. Hoje eu aprendi a não me sentir tão tocada com certas falas. Mas já sofri, já chorei muito, muito, muito. Porque com medo, né? Eu tive o diagnóstico dele e assim, a minha família já falava que ele tinha sintomas, que ele tinha desde 1 ano. Só que eu não aceitava, né? E eu sei que tem muitos pais por aí que não aceitam. E, gente, não é porque eles não querem, não é porque eles estão cegos, é porque dói. Dói muito. Dói muito a gente ter... Quando a gente diz que entra no luto, né? A parte do luto, não é a criança. É o pai, é a mãe. A gente tá morrendo por dentro. É aquele pai e aquela mãe que criaram expectativas e são expectativas que a criança não tem nada a ver com isso. Né? A gente cria expectativas quando tá grávida, imaginando, ou quando tá pensando em engravidar. Porque eu vou ter uma filha, porque eu vou ter um filho, porque ele vai ser médico, porque ele vai estudar, porque ele vai andar de skate, porque ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E não é responsabilidade da criança. Então, quando a gente tem o diagnóstico, a gente entra nesse luto, porque esse pai e essa mãe morrem naquele momento. Tu te vê sem chão, né? Sem saber como é que vai ser o futuro, sem ter ideia de o que vai ser do meu filho quando eu morrer. Alguém vai cuidar? E hoje a gente tem a sorte, né, de ter o tratamento, e a gente teve a luz na nossa vida, né, que foi a Ana, que é minha prima, que me apresentou pro Douglas Norte, que é o terapeuta do Alexandre já há 5 anos. E ali eu consegui ver em 3 meses com a terapia ABA uma grande diferença, né? Uma criança totalmente diferente, que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Porque quando eu tive o diagnóstico, meu pensamento foi o quê? Meu filho não fala. Meu filho não me chama de mãe, não chama o pai, não olha no olho. Meu filho não sabia o que era um copo. Então, tu ter o diagnóstico e pensar assim, gente, como é que ele vai se virar na vida? Como que ele vai viver se eu não estiver aqui? E eu passei 1 semana chorando depois desse diagnóstico. Porque eu não conseguia ver saída. Apesar de saber que a gente ia ter o tratamento, coisa que muitas mães e pais não conseguem, e isso é uma tristeza muito grande de saber que tem crianças que
não conseguem ter nenhum psicólogo no mês, né? E famílias que sofrem diariamente porque não conseguem ver seu filho evoluir. Então, depois do diagnóstico do Alexandre, eu caí num limbo. Pesquisei muita coisa, fui ver vídeos, mas ainda era uma coisa bem delicada de se achar conteúdo que valesse a pena. E uma semana depois que eu tava chorando todos os dias, o Henrique, que é meu filho mais velho, o Henrique agora tá com 15 anos, na época o Henrique tinha 10 para 11. O Henrique chegou e me disse: mãe, e eu lembro como se fosse ontem, ele me parou na cozinha e eu tava chorando e ele disse: mãe, ele tá bem, ele é feliz, ele come, ele brinca, ele corre, não chora mais. E naquele momento eu vi que realmente não tinha que chorar. Eu tinha que correr atrás das coisas pro meu filho. E o motivo do canal é isso. É poder passar alguma coisa que eu aprendi para essas mães que não tem como, que não tem tratamento, que o filho não... elas não conseguem enxergar uma saída. Talvez as minhas experiências não, para algumas não vão fazer diferença. Para algumas pessoas não vai adicionar nada. Mas acredito que para uma faça, né? E é isso que eu espero. É conseguir levar para alguém, nem que seja uma palavra de consolo, porque os pais não têm cuidado. Oi, Lala, meu amor. Os pais não são cuidados. Os pais apenas vivem. Né? Vivem aquele dia a dia pesado, né? De pais principalmente pais que não conseguem tratamento para os filhos. Porque tu olhar para um filho e ele tentar se expressar e não conseguir, gente, é muito triste. Sabe? Tu vê o nervosismo no olhar de uma criança que não consegue falar e não entende o que tu fala. Para ele, quando a gente pedia algo, era uma outra língua totalmente diferente, que ele não conhecia, que ele não sabia. Então ele ficava nervoso, ele chorava. E cada vez mais eu ficava nervosa. Mas a terapia ABA foi um divisor de águas na nossa vida. Foi algo que mudou, sabe? Mudou muito. Hoje ver o Alexandre falando com a gente, mesmo que poucas palavras, sabe? Mesmo que algo pontual, é muito bom. A gente aprendeu a valorizar cada coisa, cada momento, cada conquista. E isso também refletiu com o Henrique, que é o mais velho. Porque a gente tá tão acostumado com os neurotípicos, né? Com a criança dita normal, que ela evolui, que ela fala sozinha, que ela faz tudo sozinha, que a gente não comemora. A gente não enxerga esses detalhes, né? E isso faz muita diferença para um filho. Eu
às vezes penso que o Alexandre, ele veio para me mostrar coisas que com certeza eu jamais pensaria, ousaria pensar ou viver sem ele. Mas não é fácil, né? Eu amo muito meu filho. Amo de paixão. Mas eu não amo o autismo. Eu acho que... Eu realmente acredito que ele veio com uma necessidade na nossa vida, né? Da gente aprender, de aprendizado, de crescimento, de evolução, enfim. Mas eu não amo o autismo. E isso que o Alexandre é uma criança moderada, pode-se dizer de moderada a leve. Então eu fico pensando aquelas mães que os filhos são bem difíceis de controlar, né? Aquelas mães que passam o dia e a noite, muitas vezes, porque crianças com autismo normalmente têm dificuldade para dormir, têm um sono agitado. O Alexandre não dormia à noite até os 3 anos de idade, até os 4, na realidade. Ele tinha terror noturno. Ele acordava não, seguia dormindo, mas de olho aberto, gritando. Me batia, chutava, gritava. Isso 3, 4, 5, 6 vezes na noite. Então, todas essas coisas é que eu preciso contar. É que eu preciso falar para as pessoas. Porque alguma mãe talvez esteja passando por isso. Algum pai. Ou, como eu disse, ou uma pessoa que nunca teve contato com o autista, pelo menos entender um pouquinho o que é o transtorno. Para quando ele vê uma criança com autismo, ele saber como reagir. O que é muito difícil para as pessoas, porque as pessoas têm medo, têm receio, porque eu, por exemplo, Andresa, quando eu ouvi a palavra autismo, na minha cabeça era uma criança que ficava no canto se balançando. Porque era essa a imagem que a gente tinha, né? Da televisão, do filme, enfim. E aí, às vezes, as pessoas olham pro Alexandre e dizem assim, tu tem certeza que ele tem autismo mesmo? Tu acha? Tu teve o diagnóstico de verdade? Tu não tá errado? Porque as pessoas enxergam, né, o rosto, acham que uma criança com autismo vai ter alguma... vai ser sindrômico, vai ter alguma coisa que indique, né? Ou o fato porque o Alexandre é mais quietinho, eles têm... são preconceitos de coisas que acontecem. E na realidade cada autista é um. Não tem autista igual. Por isso que eu vou falar as coisas do Alexandre, as experiências que eu tive, e provavelmente vão se enquadrar em algumas coisas, mas não quer dizer. Porque cada autista é único. Meu filho é único. O filho da Andréia é único. Todos são. E todos têm a sua parte especial, a sua parte difícil. Não existe, ou muita coisa às vezes eu ouço assim, autistas são muito inteligentes, né? Como qualquer criança. Como qualquer criança. Só que eles têm dificuldades. Né? Dificuldades essas que com tratamento, com auxílio, com ajuda, eles conseguem transpassar. Né, Douglas?
E graças ao Douglas Norte, a gente hoje tem outra realidade, né? Hoje a gente tem uma criança dentro de casa que chama a mãe, que chama o pai, que chama o irmão, a avó, que sabe pedir a bolacha, o leite, o refrigerante. Mas tem as suas dificuldades. E o autismo na poltrona é isso. É expressar para as pessoas as dificuldades e as conquistas e as diferenças, para que a gente tenha pessoas mais instruídas, né? Os seres humanos melhores, porque o autista ele é tão desprendido de certas coisas, de brinquedos caros, de coisas coisas muito diferentes, né? Eles te mostram que a felicidade, a alegria, as coisas não tá no preço, tá no que vale pra ti. E isso faz muita diferença na minha vida. Faz um bem muito grande. E eu espero fazer bem para as pessoas. É isso que eu espero. É poder, com o projeto, levar o bem. Passar para as pessoas que existe uma luz no fim do túnel. A gente consegue. A gente pode perder o medo, né? Que as dificuldades vão vir. Mas se a gente tiver amor, carinho, a gente vai conseguir muita coisa. O Alexandre, ele é bem atípico no transtorno, porque ele é uma criança que gosta muito de carinho, né? A maioria das crianças tem essa dificuldade de toque, né? De chegar perto de determinadas pessoas. O que também não é regra, tá, gente? Não é... Eu já vi cada coisa de crianças que tu vê, assim, que às vezes nem chegava perto e do nada elas vêm e te dão um beijo. Porque elas querem o contato. Então, assim, não tenham medo. Não tenham medo de chegar perto de um autista. Ele não vai fazer nada. Sabe? Ele não vai... Lógico, existem os mais severos. Mas o mais severo tu vai notar. Né? Até por causa da família, em função, a família super protege, porque sabe que vão acontecer situações e às vezes crises. Mas eles são crianças ou adolescentes, enfim, que precisam de amor, que precisam de carinho, que precisam de beijo, que precisam de abraço, que precisam do eu te amo o tempo inteiro. E eu espero muito que esse projeto dê certo, que eu consiga fazer o que eu tenho em mente, né? Então, esse Instagram agora eu vou transformar para o Autismo na Poltrona. Vou começar a usar ele para mais coisas, né? Relacionadas ao autismo. E a minha ideia é cada vídeo que eu postar no YouTube, depois de cada vídeo eu fazer uma live para conversar, para tirar dúvidas, né, com as pessoas que verem o vídeo,
Se uma pessoa vê o vídeo e vir me perguntar alguma coisa, eu já tô no lucro. Porque eu quero muito, muito mesmo, deixar um mundo melhor pro meu filho e para outras crianças com autismo ou com outras síndromes. Porque o preconceito, a diferença de tratamento dói muito. Dói muito no pai, na mãe, nas avós, na família, enfim. Eu tive a grande sorte do Alexandre estar numa escola onde ele teve até hoje professoras muito amorosas e dedicadas, que cuidaram, que amaram, que protegeram, que fizeram ele evoluir, que tratavam ele como outras crianças ali, que incluíam ele em tudo. Mas eu sei que não são todas que conseguem, né? Eu sei que não é em todos os lugares que a gente vai ter isso. E o meu intuito é poder levar consciência para essas pessoas também. Consciência de que o diferente não é bom nem ruim. Ele é só diferente. E a gente sempre teve e sempre vai ter diferenças. Sejam elas visíveis ou não. E eu acho que é isso, gente. Eu queria só esclarecer, porque muita gente me perguntou sobre o vídeo que o Neto postou. Ele fez pegadinha comigo, né? Pra me empurrar a fazer o vídeo, a fazer os vídeos, né? O Henrique também é um que fica o tempo inteiro: mãe, por que tu não faz? Por que tu não faz os vídeos? Mas como eu falei no início, o meu receio é tão grande das pessoas ruins que tem na internet, sabe? Das pessoas maldosas. Mas eu não posso me travar, eu não posso deixar de ajudar quem precisa, porque tem gente ruim por aí, né? Senão a gente não faz nada na vida, senão a gente não muda nada. Então, pedacinho que eu puder mudar, que eu puder ajudar, que eu puder fazer o bem, que eu poder passar para alguém que não conhece, que não sabe, que nunca viu um autista, que não sabe como é, que qualquer coisinha já vai fazer uma grande diferença para mim. E acredito que pro meu filho também, pro Neto, pro Henrique, para toda a nossa família, porque é uma luta contínua e de todos nós juntos. Então vamos lá, gente. Autismo na poltrona vai ter que começar. Obrigada por todo mundo que ficou aí acompanhando. Quem vê essa live depois. E quem quiser, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar. Eu vou ter o maior prazer de ajudar, ou de responder, ou de tirar dúvidas. E a princípio as lives eu quero fazer nas segundas-feiras, à noite. Mas assim, nos vídeos do YouTube eu vou postar direitinho e ali vai estar descrito também quais vai ser os dias das lives. Pra gente poder conversar, né? E eu também aprender, porque eu acho que... Eu acho não, tenho certeza, né?
Tem muita coisa pra acontecer na vida do meu filho ainda, na minha, que eu só vou saber passando, e com certeza vão ter muitas mães que vão poder me auxiliar também nos momentos em que eu não souber o que fazer. E eu acho que essa troca de informação vai ser muito valiosa pra todo mundo. Beijo, gente. Muito, 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 muito obrigada por todo mundo. E vamos lá. Autismo na poltrona. Até mais, gente.